Você nunca foi da nossa família, Clara. E hoje o juiz vai colocar você no seu devido lugar. Como ousa dizer isso? Você nunca foi da nossa família, Clara. E hoje o juiz vai colocar você no seu devido lugar. A voz de Dona Valéria Almeida ecoou no corredor do fórum, como se ela estivesse em um salão da própria mansão e não diante de advogados funcionários curiosos e paredes frias de mármore público. Clara permaneceu imóvel, segurando contra o peito um envelope pardo lacrado com selo de cartório, enquanto André, a poucos passos, fechava a mão em torno do celular sem dizer nada. Dona Valéria avançou um pouco elegante em seu taior cinza, os cabelos presos, os olhos cheios de uma raiva antiga. Você ouviu bem, não há sangue Almeida nas suas veias. Clara respondeu baixo. Nunca precisei do seu sangue para honrar esta família. Marcelo, cunhado de Clara, riu ao lado da mãe. Honrar você quer arrancar o que meu pai deixou. André enfim falou, mas sua voz saiu fraca demais. Mãe, não faça isso aqui. Valéria virou-se para ele com desprezo. Aqui é exatamente onde isso deve ser feito. Diante da lei, diante de todos. Clara olhou para o marido e perguntou. E diante de você, André? Ele sustentou o olhar dela por um segundo, depois desviou. Aquilo doeu mais que o grito. O corredor parecia estreito demais para tantos anos de silêncio. Clara usava um vestido azul marinho simples, sem joias além de um par de brincos pequenos que pertencera à mãe. Não queria parecer viúva de patrimônio, nem esposa abandonada, nem mártir. Queria parecer o que era uma mulher cansada de ser julgada por pessoas que nunca perguntaram a verdade. O processo havia sido apresentado pela família Almeida como uma ação para anular um contrato assinado pelo patriarca Augusto Almeida antes de sua morte. Na versão de Dona Valéria Clara, se aproveitara da fragilidade de um homem doente para garantir poder sobre a empresa. Na versão de Marcelo, ela era uma oportunista elegante. Na versão de André, ou pelo menos na versão que ele repetia para conseguir dormir tudo, não passava de um mal-entendido que poderia ser resolvido sem destruir a família. Clara já não acreditava nessa palavra da mesma forma. Família. Na casa dos Almeida, família significava obediência. Significava sorrir em almoços de domingo, enquanto a sogra corrigia sua origem, sua roupa, seu tom de voz. Significava proteger a imagem de todos, menos a sua. O advogado de Clara, Dr. Nestor Azevedo, aproximou-se com passos calmos e tocou de leve o braço dela. Não responda mais do que precisa, disse em voz baixa. Ela quer te empurrar para uma reação. Clara respirou fundo. Ela já fez isso por 4 anos. Nestor olhou para o envelope. Então hoje deixe os documentos falarem primeiro. Do outro lado, Dona Valéria conversava com seu advogado como quem já comemorava a sentença. Marcelo falava ao telefone usando palavras como manipulação, abuso de confiança e proteção do legado. André continuava parado entre os dois lados, e essa posição física resumia sua tragédia. Ele nunca escolhia completamente. Quando Clara era insultada nos jantares, ele apertava sua mão por baixo da mesa, mas pedia calma depois. Quando Valéria excluía Clara de reuniões da empresa, ele dizia que era melhor evitar conflito. Quando Marcelo insinuava que ela viera de uma família menor e deveria ser grata, André mudava de assunto. Agora, diante da porta da sala de audiência, ele parecia finalmente entender que neutralidade também pode ser traição. Mas entender tarde não impedia a ferida de sangrar. Clara chamou André, aproximando-se quando a mãe se afastou. Ela virou o rosto devagar. Ele parecia abatido, com a barba por fazer e os olhos de quem atravessara a noite em claro. Ainda dá tempo de suspender isso, disse ele. Clara soltou uma risada sem alegria. Suspender o que? A ação que sua mãe abriu? As acusações que seu irmão espalhou? Ou a coragem que você só encontra quando já estamos na porta da sala? André fechou os olhos por um instante. Eu não quero te ver sendo destruída. Clara respondeu firme. Então deveria ter começado por não ficar parado enquanto tentavam me destruir. Ele baixou a voz. Eu não sabia de tudo. Você nunca quis saber de tudo. A frase o atingiu. André olhou para o envelope. O que tem aí? Clara apertou os dedos sobre o lacre. A parte que sua mãe não queria que ninguém lesse. Ele empalideceu um pouco. Meu pai me deixou algum recado. Pela primeira vez naquele dia a expressão de Clara vacilou. Augusto Almeida ainda era uma ausência viva entre eles. Talvez, disse ela, mas não sei se você está pronto para ouvir. A porta da sala se abriu antes que André pudesse responder.
Um servidor chamou as partes e o pequeno grupo entrou como se atravessasse uma fronteira. A sala de audiência não tinha luxo, mas tinha uma gravidade que nenhuma mansão podia comprar. As cadeiras alinhadas à mesa do juiz, a bandeira nacional, os microfones discretos e o cheiro de papel antigo davam àquele espaço uma sobriedade incômoda. Dona Valéria sentou-se à frente como se ocupasse uma cabeceira de jantar. Marcelo ficou ao lado dela, rígido calculista. André sentou-se um pouco atrás, dividido de novo, embora agora a divisão parecesse sufocá-lo. Clara tomou seu lugar ao lado de Nestor e pousou o envelope sobre a mesa. O juiz Henrique Bastos entrou pouco depois, cumprimentou as partes e abriu a sessão com voz neutra. Neutralidade verdadeira era diferente da covardia de André. A do juiz não protegia ninguém, apenas exigia a prova. Quando o nome de Clara foi citado como requerida e parte interessada no contrato, Dona Valéria não conseguiu esconder um sorriso de desprezo. Para ela, Clara era uma intrusa prestes a ser retirada por formalidade. O advogado da família Almeida começou com uma fala elegante, cheia de palavras polidas para vestir acusações duras. Disse que Augusto Almeida estava emocionalmente fragilizado nos meses anteriores à morte, que Clara havia conquistado sua confiança de modo excessivo, que o contrato criava poderes desproporcionais a uma pessoa sem vínculo sanguíneo com o grupo. Clara ouviu tudo sem baixar os olhos. A cada frase lembrava-se de Augusto sentado na varanda da casa de campo em Campos do Jordão, com uma manta sobre os ombros e uma lucidez que ninguém naquela sala queria reconhecer. Ele fora duro, sim, mas nunca confuso. Tinha mãos trêmulas, mas pensamento afiado. Valéria dizia que ele já não sabia o que assinava. Clara sabia que ele sabia até demais. Quando o advogado falou em influência emocional indevida, Dona Valéria fingiu dor e levou um lenço aos olhos. Marcelo tocou o ombro da mãe. André ficou imóvel. Clara sentiu náusea. A família que ignorara Augusto quando ele alertava sobre dívidas agora usava sua doença como ferramenta para apagar sua última vontade. Nestor pediu a palavra e respondeu sem espetáculo. Explicou que o contrato fora assinado em cartório com testemunhas, laudo de capacidade e presença de advogado independente. Disse que Clara não recebera patrimônio pessoal direto por aquele instrumento, mas assumira obrigações específicas de proteção administrativa em caso de risco à empresa familiar. O juiz ouviu atentamente. Dona Valéria apertou os lábios quando Nestor mencionou a expressão contrato de proteção familiar. Esse nome é uma invenção, sussurrou ela alto o suficiente para Clara ouvir. Nestor continuou. O documento não foi criado para enriquecer minha cliente. Foi criado porque Augusto Almeida temia que disputas internas comprometessem a continuidade da empresa e os empregos vinculados a ela. Marcelo inclinou-se para o advogado da família e cochichou algo. André olhou para a mesa como se tentasse lembrar conversas antigas com o pai. Clara percebeu. Havia uma lembrança tentando nascer nele, mas ainda presa sob anos de obediência materna. O juiz perguntou se a via lacrada mencionada na petição estava presente. Nestor respondeu que sim. Clara sentiu o peso do envelope aumentar. Dona Valéria, pela primeira vez, deixou escapar medo nos olhos. Antes que o envelope fosse aberto, o juiz permitiu que Dona Valéria prestasse breve declaração inicial a pedido de seu advogado. Ela se levantou com a compostura de quem ensaiara a própria dor diante do espelho. Falou do marido morto, do legado Almeida, da responsabilidade de preservar a empresa para os filhos e netos. Disse que Clara sempre fora tratada com respeito, mas que nos últimos meses revelara ambição incompatível com a gratidão esperada de alguém acolhido pela família. A palavra acolhido fez Clara apertar a mandíbula. Valéria continuou. Ela chegou sem nada meritíssimo. Meu filho lhe deu sobrenome, casa, posição, e agora ela tenta usar um contrato estranho para controlar aquilo que pertence ao sangue dos Almeida. O juiz anotou algo. Clara olhou para André. Ele não levantou a cabeça. Valéria virou-se diretamente para ela e completou com voz mais áspera. Uma nora não vira filha, porque agradou um velho doente. A sala ficou em silêncio. Nestor tocou discretamente o braço de Clara, pedindo calma. Ela queria responder. Queria contar quantas madrugadas passara revisando relatórios para Augusto, quantas vezes impedira decisões imprudentes de Marcelo, quantas mentiras engolira para preservar André. Mas ainda não. O juiz perguntou a Clara se desejava falar naquele momento. Ela levantou-se devagar.
Sua voz, quando saiu, estava mais baixa do que a de Valéria, mas alcançou cada canto da sala. Eu não vim pedir para ser filha de ninguém. Nem vim disputar sangue. Vim impedir que uma promessa feita a um homem morto seja rasgada por conveniência. Dona Valéria soltou um som de indignação, mas o juiz pediu silêncio. Clara prosseguiu. Augusto Almeida não me entregou um prêmio. Ele me entregou uma responsabilidade. Eu não quis esse lugar. Muitas vezes desejei nunca ter aceitado ouvi-lo naquela tarde, mas eu aceitei porque ele me disse uma frase que sua própria família parece ter esquecido. Família não é só sangue, é responsabilidade. André ergueu o rosto. Clara viu a frase atingi-lo. Ele a conhecia. Talvez o pai a tivesse dito a ele também. Durante anos continuou. Ela foi tratada como visita dentro da casa onde eu cuidava de dores que ninguém queria nomear. Se hoje estou aqui não é porque quero tomar a família Almeida. É porque a família Almeida tentou apagar a única parte da verdade que ainda podia proteger, lá de si mesma. A declaração durou pouco, mas mudou o ar. Valéria já não sorria. Marcelo parecia irritado por Clara não ter soado como oportunista. André olhava para ela como se estivesse vendo a mulher com quem se casou e uma desconhecida ao mesmo tempo. O juiz pediu que a primeira fase da audiência se limitasse à admissibilidade do contrato e à abertura da via lacrada, mas o advogado da família tentou adiar alegando necessidade de perícia complementar. Nestor respondeu que a tentativa de atraso confirmava o receio de que o conteúdo integral fosse evitado. A discussão técnica seguiu por alguns minutos e Clara permaneceu sentada com as mãos unidas sobre a mesa. Por dentro tremia, não de medo de perder dinheiro, nunca fora esse o centro. Tremia porque abrir aquele envelope significava trazer Augusto de volta à sala não como lembrança, mas como autoridade. E isso destruiria a última desculpa de André. Se o contrato fosse lido, ele não poderia mais fingir que tudo era apenas conflito entre mãe e esposa. A sessão foi suspensa por 20 minutos para a análise preliminar de documentos. No corredor, a tensão voltou com mais veneno. Marcelo aproximou-se de Clara enquanto Nestor falava ao telefone. "Você acha mesmo que vai vencer?" minha mãe perguntou. Clara olhou para ele. "Não estou tentando vencer sua mãe." Ele sorriu. "Claro, você só quer controlar a empresa que meu pai construiu." Clara respondeu. "Seu pai construiu. Você está tentando esconder o que fez com ela." O sorriso dele sumiu. "Cuidado. Eu tive cuidado por tempo demais." Marcelo se inclinou falando baixo. "Se insistir, André vai te odiar quando descobrir o estrago." Clara sentiu a dor, mas não recuou. "Se André me odiar por eu dizer a verdade, então, o casamento acabou antes do processo." Marcelo afastou-se irritado. Dona Valéria observava de longe, e Clara percebeu algo decisivo. A sogra não estava apenas com raiva. Estava assustada. Não por causa de Clara. Por causa do conteúdo que talvez o juiz lesse em voz alta. O contrato não era só proteção. Era espelho. André apareceu ao lado dela quando Marcelo se afastou. "O que ele quis dizer com esconder o que fez com a empresa?" perguntou. Clara fechou os olhos por um instante. "Pergunte à sua mãe." "Estou perguntando a você. Ele a virus. Agora você quer perguntar, ele recebeu o golpe." "Clara, por favor." Havia desespero em sua voz, mas também algo novo, uma rachadura na obediência. Clara olhou para o homem que ainda amava e odiava em medidas desiguais. Seu pai sabia que Marcelo estava assumindo riscos que a empresa não suportava. Sabia que sua mãe preferia encobrir a admitir falhas. Sabia que você tentaria agradar todo mundo até não conseguir proteger ninguém. André ficou pálido. "Por que ele não me disse?" Clara respondeu com tristeza. "Talvez tenha dito. Talvez você tenha ouvido como conselho de velho, não como aviso." Antes que ele pudesse reagir, o servidor chamou as partes de volta. André permaneceu parado por um segundo, como se o corredor tivesse se tornado longo demais. Clara entrou sem esperar por ele. Pela primeira vez, não caminharia no ritmo da indecisão dele. De volta à sala, o juiz informou que a via lacrada seria recebida e analisada em audiência, mas a leitura integral das cláusulas principais ficaria para a sessão seguinte após conferência formal do selo e das assinaturas. Dona Valéria soltou uma respiração discreta, quase aliviada, como quem ganhou algumas horas de vida. Clara entendeu que a guerra ainda não terminaria naquele dia. O juiz advertiu ambas as partes contra manifestações públicas e tentativas de pressão sobre testemunhas. Marcelo desviou os olhos.
Nestor anotou tudo. André parecia atordoado encarando o envelope agora entregue à mesa do juiz, como se ali dentro estivesse não apenas a vontade do pai, mas a prova da própria covardia. Ao final da audiência, Dona Valéria levantou-se e disse fria para Clara: "A próxima sessão não vai transformar papel em sangue." Clara segurou a bolsa cansada demais para fingir delicadeza. "Não, Dona Valéria. Vai mostrar o que o sangue tentou fazer com o papel." O rosto da sogra endureceu. Ninguém riu, nem Marcelo. Quando Clara saiu do fórum à tarde de São Paulo, estava cinza pesada com carros amontoados na rua e jornalistas discretos tentando captar imagens da família Almeida. Ela não deu entrevista. Nestor a acompanhou até a calçada e disse que o primeiro dia fora melhor do que o esperado. Clara apenas assentiu. Melhor naquele caso significava que não havia desabado diante de todos. André veio atrás sozinho, sem mãe, sem irmão, segurando o paletó no braço. Clara chamou. Ela parou, mas não se virou imediatamente. "Eu preciso saber a verdade antes da próxima sessão." Então ela o encarou. "Você precisava saber a verdade antes de deixar sua mãe me chamar de intrusa." Ele fechou os olhos. "Eu errei. Errou muitas vezes. Eu sei." Clara quase sorriu de tristeza. Saber agora não muda o que aconteceu. André deu um passo, mas parou ao perceber que não tinha mais direito de se aproximar como antes. "O que meu pai deixou naquele contrato?" Clara olhou para o fórum, para o lugar onde sua dignidade havia sido colocada em julgamento. "Ele deixou uma escolha para você", disse, "e uma consequência para todos nós." Naquela noite, Clara voltou ao pequeno apartamento que alugara depois de sair da casa dos Almeida. Nada ali lembrava a mansão. A cozinha era estreita, a sala tinha um sofá simples e a janela dava para prédios sem glamour. Mesmo assim, ao fechar a porta, ela sentiu pela primeira vez em meses que o ar lhe pertencia. Tirou os sapatos, colocou a bolsa sobre a mesa e abriu uma caixa onde guardava poucas lembranças do casamento. Entre elas estava uma fotografia de Augusto Almeida, segurando uma xícara de café na varanda, sorrindo com olhos cansados. Atrás da foto havia uma frase escrita por ele: "Clara, se um dia gritarem que você não é da família, lembre-se de que eu confiei a você aquilo que o sangue não teve coragem de proteger." Ela passou o dedo pelas palavras e finalmente chorou. Não por medo de Dona Valéria, não por André. Chorou porque cumprir uma promessa também pode ser uma forma de solidão. Depois limpou o rosto, pegou o celular e enviou uma mensagem a Nestor. "Na próxima audiência, se o juiz autorizar, quero que a cláusula principal seja lida em voz alta." A resposta veio 1 minuto depois. "Tem certeza?" Clara olhou para a foto de Augusto. "Tenho", escreveu. "Chega de sussurros." Na manhã seguinte à primeira audiência, André voltou à mansão Almeida como quem retorna ao próprio passado, sem saber se ainda tem direito de chamá-lo de casa. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando o jardim impecável, as palmeiras alinhadas à fachada clara e as janelas altas que sempre transmitiram ao mundo uma imagem de estabilidade. Por dentro, porém, tudo parecia contaminado pela pergunta que Clara deixara no ar: o que Augusto havia colocado naquele contrato? Dona Valéria o esperava na sala principal, sentada em uma poltrona de veludo verde, com uma xícara de café intocada à frente. Marcelo estava junto ao bar, mexendo no celular com a impaciência de quem preferia resolver tudo com pressão. "Você demorou", disse Valéria sem cumprimentar. "Lô." André tirou o paletó e respondeu: "Fui ao arquivo da empresa." Marcelo ergueu os olhos. Para que? André olhou para a mãe. Para procurar a cópia completa do contrato. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, foi de alerta. Dona Valéria pousou a xícara no pires com cuidado excessivo. "Você não precisa ler aquilo. É exatamente isso que Clara quer fazer você duvidar da sua própria família." André sentiu a frase entrar em um lugar antigo, onde durante anos guardara obediência como se fosse afeto. "Minha própria família entrou com uma ação para anular um documento que meu pai assinou", respondeu. "Eu deveria ao menos saber o que diz." Marcelo soltou uma risada seca. "Você fala como se papai ainda fosse o mesmo nos últimos meses." André virou-se para o irmão. Ele estava doente, não incapaz. "Você não estava lá todos os dias", rebateu Marcelo. A frase era injusta e verdadeira apenas pela metade. André estivera na empresa, em reuniões, em viagens, tentando manter contratos vivos, enquanto Augusto definhava em quartos silenciosos e Valéria administrava a doença como uma fortaleza. Clara sim estivera lá, não como enfermeira, não como santa,
mas como alguém capaz de sentar-se ao lado do sogro e discutir relatórios, quando todos achavam que ele precisava apenas de remédios e silêncio. Valéria percebeu a direção dos pensamentos do filho e endureceu a voz. Clara se aproximou dele quando ele estava vulnerável. Você acha que isso foi coincidência? André respondeu baixo. Acho que papai confiava nela. O rosto de Valéria ficou frio. Confiar demais também é uma forma de adoecer. Enquanto a mansão tentava sufocar a dúvida de André, Clara estava no escritório de Nestor Azevedo diante de uma mesa coberta por cópias recibos de cartório e anotações antigas de Augusto Almeida. O advogado havia pedido que ela revisasse tudo antes da próxima audiência, não porque faltassem documentos, mas porque a memória dela seria atacada. Clara sabia. A estratégia de Dona Valéria era simples: transformar cuidado em manipulação, confiança em sedução, moral, competência em ambição. Nestor colocou diante dela uma folha com possíveis perguntas da parte contrária. Eles vão insistir na saúde dele. Vão perguntar se Augusto tomava remédios antes das reuniões, se confundia datas, se dependia de você emocionalmente. Clara respirou fundo. Ele esquecia o nome de alguns remédios. Nunca esqueceu uma dívida. Nestor anotou. Diga isso se perguntarem. Sem ironia, se conseguir. Ela quase sorriu. Depois pegou uma fotografia de Augusto no escritório da antiga fábrica da família, em Guarulhos, ainda de pé, ao lado de operários muito antes dos Almeida virarem sobrenome de revista. Ele tinha medo do que aconteceria depois da morte, disse. Nestor assentiu. E escolheu você porque sabia que os próprios filhos estavam presos demais às disputas da casa. A lembrança veio inteira com cheiro de café forte e madeira antiga. 3 meses antes de morrer, Augusto chamara Clara à biblioteca da mansão em uma tarde chuvosa. Ele estava mais magro, usando um suéter escuro, mas seus olhos ainda tinham aquela clareza que fazia executivos mentirem menos ao seu redor. Sobre a mesa havia relatórios financeiros, uma pasta vermelha e um contrato preliminar. Clara, preciso que você leia isto, sem romantismo, dissera ele. Ela rira nervosa. O senhor fala como se eu fosse advogada. Augusto respondera não. Falo como se você fosse a única pessoa nesta casa que lê antes de obedecer. Ela ficara em silêncio, desconfortável com a confiança. Ele então explicara que a empresa carregava riscos escondidos, que Marcelo empurrava decisões agressivas para parecer mais capaz, que Valéria tratava controle como sinônimo de proteção e que André tinha coração bom, mas uma fraqueza perigosa. Confundia paz familiar com justiça. Clara tentara defender o marido. Augusto levantara a mão. Eu amo meu filho. Justamente por isso não posso deixar que o amor dele pela mãe destrua aquilo que muitos trabalhadores ajudaram a construir. Naquela tarde, Clara recusara inicialmente qualquer papel formal. Disse que era nora não herdeira, que sua presença já causava desconforto que Valéria jamais aceitaria. Augusto tossira a recuperar o fôlego e respondera com uma frase que ela nunca esqueceu. Sangue sem caráter destrói herança. Responsabilidade sem sangue pode salvar. Lá. Clara sentira um arrepio. O contrato, segundo ele, não lhe daria riqueza pessoal nem tomaria a empresa dos filhos. Criaria uma trava. Se a família ocultasse dívidas, pressionasse testemunhas, manipulasse o casamento dela para a afastar, ou tentasse impedir auditoria independente, Clara teria legitimidade para pedir supervisão e suspender decisões estratégicas até que a verdade fosse apurada. Por que eu perguntara a ela quase em súplica? Augusto a olhara com tristeza. Porque você ainda sente vergonha de querer justiça. Isso significa que não vai usar. Lá por vaidade, Clara assinara semanas depois em cartório. Com laudo de capacidade e testemunhas e uma dor que parecia maior do que qualquer papel. Prometera a Augusto que só usaria aquilo se não houvesse outro caminho. Agora, no escritório de Nestor, compreendia que Dona Valéria havia fechado todos os outros. À tarde, André encontrou no arquivo antigo da empresa apenas cópias parciais. Páginas faltavam. Anexos haviam sido retirados. O registro digital indicava movimentações feitas após a morte de Augusto, autorizadas pelo gabinete de Valéria. O funcionário responsável pelo arquivo, seu Joaquim, homem que trabalhava no grupo desde antes de André nascer, parecia nervoso demais ao entregar as pastas. Doutor André, foi o que pediram para manter disponível, disse. André estreitou os olhos. Quem pediu?
Joaquim olhou para a porta fechada como se o corredor pudesse ouvi-lo. Dona Valéria centralizou os documentos sensíveis depois do falecimento do seu pai. André folheou as páginas. Havia referências a cláusulas de proteção, mas o texto principal não estava ali. Havia menção a um anexo com sua própria ciência preliminar, mas ele não lembrava de tê-lo assinado. Eu assinei algum termo sobre isso, Joaquim hesitou. O senhor assinou muita coisa naquela época, doutor. A empresa estava em transição, sua mãe dizia que era urgente. André sentiu o estômago apertar. Urgente? A palavra perfeita para fazer um filho enlutado não perguntar demais. No fim do dia, Dona Valéria convocou André para o escritório do falecido marido, um espaço que ela mantinha intacto como templo e instrumento. O retrato de Augusto ocupava a parede principal e a mesa de madeira escura ainda guardava a caneta que ele usava para assinar contratos importantes. Valéria colocou diante do filho uma declaração preparada por seus advogados. Você precisa assinar isto antes da próxima audiência. André pegou o papel. Era uma declaração afirmando que Clara exercera influência excessiva sobre Augusto, que sua presença em reuniões privadas era incomum e que o contrato surpreendera toda a família. Ele ergueu os olhos lentamente. Isso não é exatamente verdade. Valéria não piscou. É a verdade que protege seu pai. Meu pai está morto. O que isso protege é a sua versão. Marcelo, sentado perto da janela, interveio. Protege a empresa André. Se Clara conseguir legitimidade, qualquer credor vai usar essa instabilidade contra nós. André virou-se para ele. Que credor? Marcelo ficou rígido. Modo de dizer. A mentira foi pequena demais para cobrir o medo. André olhou para a mãe. Há dívidas que eu não conheço? Valéria respondeu com frieza. Há responsabilidades que você ainda não sabe carregar. A frase antes talvez o calasse. Naquele dia, não. André pousou a declaração sobre a mesa sem assinar. Não vou acusar Clara de manipular meu pai se eu não vi prova. Valéria levantou-se e, pela primeira vez, a máscara de mãe sofrida caiu diante dele. Prova, você quer prova contra sua esposa, mas exige fé quando se trata da sua mãe. André sentiu o golpe, mas não recuou. Eu tive fé por tempo demais. Marcelo soltou uma risada irritada. Parabéns. Clara conseguiu. André virou-se para o irmão. Não diga o nome dela como se você não tivesse medo do que ela sabe. Marcelo deu um passo à frente. Cuidado comigo. André respondeu baixo. Estou começando a ter cuidado com todos vocês. Valéria levou a mão ao peito não por fragilidade, mas por raiva. Seu pai ficaria envergonhado de ver você dividido assim. André olhou para o retrato na parede. Pela primeira vez, a imagem de Augusto não parecia confirmar a autoridade da mãe. Parecia julgá-lo por ter demorado tanto. Talvez ele tenha deixado o contrato justamente porque sabia que eu ficaria dividido. Clara passou a noite revisando a gravação que Nestor havia encontrado entre os anexos do cartório. Não era uma gravação clandestina. Fora feita com ciência dos presentes durante a reunião final de assinatura para registrar a lucidez de Augusto e a natureza do acordo. O áudio começava com ruídos de papel, a voz de um tabelião depois, Augusto dizendo com clareza cansada: quero que conste que não entrego o poder a Clara por afeto, embora tenha afeto por ela. Entrego responsabilidade porque confio na sua capacidade de contrariar esta família quando ela estiver errada. Clara pausou o áudio nesse ponto. A voz dele atravessava a sala pequena como uma mão pousada em seu ombro. Continuou ouvindo. Augusto mencionava André, e ali Clara sentiu o coração apertar. Meu filho André é decente, mas foi treinado para evitar rupturas. Se um dia precisar escolher entre Clara e a paz da casa, talvez escolha tarde. Por isso deixo neste contrato uma forma de a verdade chegar antes que a covardia destrua tudo. Clara chorou em silêncio. Não queria usar aquelas palavras para ferir André, mas talvez a ferida já existisse. O áudio apenas a iluminaria. Na manhã seguinte, André apareceu no escritório de Nestor sem avisar. A recepcionista o deixou esperando por 10 minutos, tempo suficiente para ele sentir o desconforto de não ser recebido como Almeida, mas como parte contrária. Clara saiu da sala de reuniões e parou ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Ele levantou-se. Não assinei a declaração da minha mãe. Clara manteve o rosto firme, mas algo em seus olhos reagiu. Isso é o mínimo. Eu sei. A palavra veio pesada. Também encontrei cópias incompletas no arquivo. Páginas sumiram.
Nestor aproximou-se atento. Clara cruzou os braços. E agora você acredita que talvez sua mãe tenha escondido algo? André respirou fundo. Agora eu sei que esconderam algo de mim. Não é a mesma coisa. Ele aceitou. Não. Mas é o começo. Clara olhou para Nestor, depois para o marido. André, se você veio pedir que eu recue para poupar sua família, perdeu a viagem. Ele balançou a cabeça. Vim pedir para ouvir a gravação. Clara ficou imóvel. O pedido era simples. O impacto enorme. Você sabe que talvez odeie o que vai ouvir? Ele respondeu. Talvez eu mereça. Eles ouviram juntos em uma sala fechada. Nestor permaneceu presente por segurança e formalidade. André ficou sentado mãos unidas enquanto a voz do pai preenchia o espaço. No início manteve a postura. Quando Augusto falou sobre Valéria usar amor materno como ferramenta de controle, seu rosto fechou. Quando mencionou os riscos criados por Marcelo, André apertou os olhos, mas foi ao ouvir seu próprio nome que algo nele quebrou. André ama a família, mas ainda não entendeu que amar sem enfrentar também abandona. A frase caiu como sentença. Clara não olhou para ele. Não queria testemunhar sua dor como triunfo. O áudio terminou com Augusto pedindo que Clara não usasse o contrato por ressentimento e que, se possível, oferecesse a André uma chance de escolher a verdade antes da ruptura final. O silêncio depois foi longo. André levou a mão ao rosto. Ele sabia, murmurou. Clara respondeu baixo. Ele conhecia todos nós melhor do que gostaríamos. André olhou para ela, os olhos vermelhos. Por que você não me mostrou antes? Clara sustentou a pergunta, embora doce. Porque eu esperei que você me perguntasse antes de me julgar. A resposta destruiu qualquer defesa que André ainda tentasse erguer. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para a rua. Minha mãe me pediu para dizer que você manipulou meu pai. Clara fechou os olhos como se já soubesse. E você quase assinou, quase. A honestidade dele era brutal, mas necessária. Por que? Perguntou ela. André demorou. Porque era mais fácil acreditar que você tinha mudado do que aceitar que minha família mentia desde antes da morte dele. Clara sentiu uma dor funda, mas não se surpreendeu. E agora ele virou-se. Agora não vou testemunhar contra você. Ela riu sem alegria. Não transforme isso em heroísmo. Não estou tentando. Ótimo, porque não mentir contra sua esposa não é coragem, é decência atrasada. André abaixou a cabeça. Eu sei. Nestor observava em silêncio, mas seus olhos indicavam que aquela frase poderia ser útil e perigosa ao mesmo tempo. Clara, porém, não estava pensando no processo naquele segundo. Estava pensando no casamento, que talvez tivesse sido enterrado não por falta de amor, mas por falta de espinha. A notícia de que André se recusara a assinar a declaração chegou à mansão antes dele. Quando voltou, Dona Valéria o esperava de pé no hall sem fingir calma. Você esteve com ela. André respondeu: estive, com a verdade que a senhora escondeu. Marcelo apareceu na escada. Que dramático. André tirou do bolso uma cópia parcial do registro de cartório. Quero os anexos completos. Hoje, Valéria riu, mas seus olhos não acompanharam. Você não dá ordens nesta casa contra mim. Não estou falando como filho. Estou falando como diretor da empresa, que pode ser atingida por aquilo que vocês esconderam. Marcelo desceu os degraus rápido. Você está colocando Clara acima do nosso nome. André encarou o irmão. Nosso nome não paga dívida escondida. A frase explodiu no hall. Valéria ficou imóvel. Marcelo perdeu a cor. Ali estava a confirmação que André não queria receber. Havia algo financeiro por trás da urgência em destruir Clara. Dona Valéria aproximou-se do filho. A voz baixa e perigosa. Se você abrir essa porta, não controla o que sai. André respondeu com tristeza. Talvez o problema seja exatamente vocês terem controlado a porta por tempo demais. Na véspera da próxima audiência, Clara recebeu uma ligação de número desconhecido. Era uma voz masculina nervosa, identificando-se como Samuel, antigo assistente jurídico da empresa Almeida. Ele disse que havia sido pressionado por Marcelo para confirmar que Augusto estava confuso no dia da assinatura, embora tivesse visto o contrário. Por que está me contando isso? Perguntou Clara. Samuel respirou como quem tremia. Porque recebi uma minuta de depoimento pronta. Querem que eu assine. E porque seu Augusto me ajudou quando minha filha precisou de tratamento. Não posso mentir contra ele. Clara fechou os olhos. Você pode falar com meu advogado? Posso, mas tenho medo.
Eu também tenho, disse ela. A diferença é que agora o medo não pode mais decidir por nós. Depois de desligar, enviou os dados a Nestor. Mais uma peça se movia. Dona Valéria e Marcelo não estavam apenas defendendo uma versão, estavam fabricando uma. A próxima audiência deixaria de ser discussão sobre validade contratual. Seria a primeira rachadura pública no mito Almeida. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, sentada à mesa do pequeno apartamento com o áudio de Augusto, a foto dele e uma cópia simples do contrato à sua frente. Pensou em André ouvindo a voz do pai. Pensou em Valéria dizendo que papel não virava sangue. Pensou no quanto desejara no começo do casamento ser acolhida por aquela família sem precisar provar utilidade. Hoje entendia que talvez nunca tivesse sido rejeitada por falta de pertencimento, mas por excesso de ameaça. Ela via demais. Lia demais. Perguntava demais. Amava André demais para querer que ele continuasse cego. O celular vibrou com uma mensagem dele. Não vou pedir que você recue. Só peço que se amanhã meu pai for lido naquela sala, você saiba que eu finalmente vou ouvir. Clara leu sem responder por alguns minutos. Depois digitou. Ouvir não basta. Amanhã você vai precisar escolher. Enviou e apagou a luz. Do outro lado da cidade, André ficou olhando para a mensagem no quarto onde crescera, enquanto a mansão inteira parecia respirar contra ele. Pela primeira vez, ele não quis paz. Quis coragem. A terceira audiência começou antes mesmo de todos entrarem na sala. No corredor do fórum, o ar parecia mais pesado do que na primeira vez, como se cada pessoa já soubesse que aquele dia não trataria apenas de um contrato, mas de uma família inteira, tentando decidir qual mentira ainda valia a pena sustentar. Clara chegou com Nestor e uma pasta fina nas mãos. Não trouxe joias, não trouxe expressão de vitória, não trouxe raiva exibida. Trouxe cansaço e precisão. Do outro lado, Dona Valéria apareceu cercada por Marcelo, 2 advogados e uma segurança silenciosa que parecia mais simbólica do que necessária. Ao ver Clara, a sogra sorriu sem calor. Ainda há tempo de evitar uma vergonha maior, disse. Clara respondeu sem parar de caminhar. A vergonha não começou comigo. Marcelo deu um passo à frente. Você acha que um áudio e um papel vão destruir décadas de nome? Almeida. Clara olhou para ele. Não, vocês fizeram isso sozinhos. O papel só vai registrar. André chegou poucos minutos depois sozinho. A ausência física ao lado da mãe já era uma declaração. Dona Valéria percebeu e seus olhos endureceram. André chamou. Ele olhou para ela, depois para Clara. Pela primeira vez não correu para o lado de onde vinha a ordem. Dentro da sala de audiência, o juiz Henrique Bastos iniciou os trabalhos informando que a via lacrada havia sido conferida e que os selos, assinaturas e registros cartoriais eram compatíveis com o contrato apresentado. A frase ainda técnica já atingiu Dona Valéria como uma derrota antecipada. Seu advogado tentou deslocar o foco para a condição emocional de Augusto Almeida nos meses finais de vida. Chamou a atenção para tratamentos médicos, períodos de fadiga, dependência de terceiros e a presença constante de Clara em reuniões privadas. O objetivo era, claro, transformar confiança em suspeita. Quando Samuel, o antigo assistente jurídico, foi chamado como testemunha, Clara sentiu o peito apertar. Ele entrou pálido com as mãos úmidas, evitando olhar para Marcelo. Nestor havia conversado com ele na véspera, mas medo não desaparece porque alguém escolhe a verdade. O advogado da família começou suave, perguntando se Augusto parecia cansado no dia da assinatura. Samuel respondeu que, sim. Perguntou se Clara estava presente. Sim. Perguntou se Clara falava com Augusto antes das decisões. Sim. A cada resposta, Marcelo parecia recuperar cor. Então veio a pergunta armada. O senhor diria que Dona Clara conduzia o senhor Augusto naquilo que ele deveria assinar? Samuel engoliu seco. Olhou para Clara, olhou para Marcelo e disse, não sei. A resposta caiu como pedra. Clara sentiu o rosto esfriar. Nestor imediatamente pediu esclarecimento, mas o estrago emocional já havia sido feito. Samuel, que na noite anterior dissera ter visto Augusto lúcido, agora se escondia dentro da dúvida. Dona Valéria baixou os olhos fingindo tristeza, mas Clara viu o alívio discreto em sua boca. Marcelo, por sua vez, não disfarçou o triunfo. André virou-se lentamente para o irmão, como se começasse a entender o tamanho da pressão.
O juiz permitiu que Nestor fizesse perguntas. Senhor Samuel, o senhor recebeu alguma minuta de depoimento antes desta audiência. O homem ficou imóvel. O advogado da família protestou alegando insinuação. O juiz autorizou a pergunta com cautela. Samuel abriu a boca, fechou e respondeu. Recebi orientações. Nestor aproximou-se um passo. De quem o silêncio se alongou, Marcelo pigarreou. Samuel olhou para a mesa da família Almeida e disse quase sem voz do setor jurídico da empresa. Nestor insistiu a pedido de quem Samuel não respondeu. Seu medo havia voltado a governá-lo. Clara, naquele instante, não sentiu raiva dele. Sentiu uma tristeza funda. A família Almeida era especialista em transformar pessoas comuns em cúmplices assustados. A audiência seguiu com uma tensão crescente. O advogado de Valéria tentou usar a hesitação de Samuel para reforçar a tese de influência indevida. Mostrou fotografias de Clara acompanhando Augusto em cartórios e e-mails, em que ela encaminhava mensagens em que o patriarca pedia que ela revisasse relatórios antes de enviar aos filhos. Não parece estranho, perguntou ele, que uma nora sem cargo formal se tornasse filtro de informações do chefe da família. Clara pediu para falar, mas Nestor tocou sua mão sobre a mesa pedindo paciência. André, no fundo, já não escondia o tormento. Ele conhecia algumas daquelas mensagens. Havia recebido relatórios organizados por Clara e agradecido sem perguntar como ela os preparava. Havia se beneficiado da clareza dela enquanto deixava a mãe chamá-la de invasora. Quando o advogado mencionou que André jamais fora formalmente informado da extensão do contrato, Dona Valéria olhou para o filho como se dissesse que aquela ausência provava a traição de Clara. Mas André já não via apenas isso. Via também as páginas retiradas, as declarações prontas, o medo de Samuel e as dívidas que todos evitavam nomear. A dúvida agora não favorecia mais a mãe. Devastava a casa inteira. No intervalo, Clara saiu para o corredor e se apoiou por um instante na parede fria. Nestor ficou ao seu lado sério. Samuel recuou, mas não nos destruiu, disse. Clara soltou uma respiração trêmula. Ele está com medo. Sim, e medo pode ser demonstrado. Ela fechou os olhos. Eu não queria transformar pessoas fracas em peças. Nestor respondeu com cuidado. Dona Valéria transformou primeiro. Você está tentando impedir que a mentira vire sentença. Antes que Clara respondesse, André se aproximou. Marcelo falou com Samuel ontem à noite e disse. Clara abriu os olhos. Você sabe ou acha? André respirou fundo. Ouvi parte de uma ligação. Não entendi tudo na hora. Agora entendo. Nestor ficou atento. O que ouviu? André olhou para Clara como se cada palavra fosse uma ruptura. Marcelo disse que se Samuel mantivesse a versão original à empresa, não poderia garantir o emprego do genro dele. Clara sentiu náusea. E você só fala agora? A pergunta veio mais ferida do que acusatória. André abaixou a cabeça. Eu estava tentando confirmar. Clara riu baixo, sem alegria. Você sempre confirma a dor dos outros depois que ela já aconteceu. Ele aceitou o golpe. Eu posso depor. Nestor interveio. Pode, mas isso colocará você diretamente contra sua mãe e seu irmão. André olhou para a porta da sala. Talvez eu já esteja. Do outro lado do corredor, Dona Valéria observava a conversa com olhos estreitos. Quando André se afastou de Clara para falar com Nestor, ela o interceptou perto da janela. Você está prestes a cometer o maior erro da sua vida, disse sem elevar a voz. André respondeu não. Acho que cometi esse erro quando deixei Clara sozinha. Valéria se aproximou, a expressão endurecida por um desespero que se recusava a parecer vulnerável. Você não entende o que está em jogo. Se esse contrato for validado, Clara terá acesso a decisões que podem expor fragilidades do grupo. Credores vão se agitar, funcionários vão temer o nome, Almeida vai sangrar. André a encarou. Então, há fragilidades. Toda empresa tem fragilidades. Nem toda empresa pressiona a testemunha. A frase fez Valéria recuar meio passo. Marcelo exagerou se fez isso. André sentiu uma dor quase infantil ao ouvir a mãe preparar a próxima camada de negação. A senhora sabia? Valéria não respondeu. Esse silêncio bastou. André respirou fundo. O pai tentou proteger a empresa da própria família. Valéria ergueu o queixo. Seu pai entregou uma chave a uma mulher de fora. André respondeu pela primeira vez, sem tremer, talvez porque os de dentro já tivessem trancado a verdade. Quando a audiência foi retomada,
Nestor solicitou a juntada formal do áudio registrado no cartório e pediu autorização para reproduzir trecho relevante sobre a lucidez de Augusto e a finalidade do contrato. A defesa da família protestou imediatamente. Disse que a gravação poderia ser interpretada fora de contexto que exporia intimidades familiares, que a voz de um morto não deveria ser usada para constranger os herdeiros. O juiz ouviu, ponderou e decidiu permitir a reprodução parcial, limitada aos pontos de capacidade, intenção e ciência das partes. Clara sentiu o coração acelerar. Dona Valéria fechou os olhos por um instante. Marcelo murmurou algo ao advogado. André permaneceu imóvel, mas sua mão tremia sobre o joelho. O áudio começou com ruído de papel e uma voz formal de tabelião. Depois veio Augusto. Fraca sim, cansada sim, mas lúcida como uma lâmina. Quero que conste que este instrumento não nasce de capricho nem de confusão. Nasce do medo racional de que minha família trate a empresa como extensão de orgulho pessoal. A sala prendeu a respiração. Clara olhou para a mesa incapaz de encarar André. O passado falava por si. O trecho seguinte foi ainda mais duro. Augusto mencionou que Clara não receberia vantagem patrimonial direta, mas teria legitimidade para exigir supervisão se houvesse ocultação de dívidas, pressão indevida sobre testemunhas, manipulação de informações ou tentativa de afastá-la por meio de constrangimento familiar. Ao ouvir a expressão constrangimento familiar, Dona Valéria mordeu o lábio. O juiz anotou. Nestor pediu que fosse reproduzida a parte sobre André. A defesa protestou de novo, mas o juiz permitiu por haver referência a um anexo assinado pelo próprio André. A voz de Augusto continuou. Meu filho André é decente, mas foi treinado a evitar rupturas. Se um dia precisar escolher entre Clara e a paz da casa, temo que escolha tarde. Por isso deixo a ele ciência prévia de que Clara não age contra a família ao ativar este contrato. Age para impedir que a família haja contra si mesma. André fechou os olhos. A frase o atravessou sem piedade. Clara, que tentava manter a postura, sentiu uma lágrima escapar. Não era alívio. Era o peso terrível de ser defendida por um homem que não estava mais vivo, enquanto o marido vivo aprendia a chegar atrasado. O advogado de Valéria tentou reagir afirmando que palavras emocionais de Augusto não bastavam para comprovar regularidade absoluta. Então Nestor pediu a exibição do anexo de ciência, preliminar àquele que André não lembrava de ter assinado. A cópia completa preservada no cartório foi projetada. Ali estava a assinatura dele, datada de uma semana após a primeira reunião de Augusto com Clara. André empalideceu. O texto dizia que ele reconhecia a existência de um mecanismo de proteção administrativa, ainda que os detalhes finais fossem reservados ao cartório até necessidade de ativação. Eu assinei isso no hospital, murmurou ele sem perceber que falava alto. O juiz perguntou se desejava esclarecer. André levantou-se devagar. Dona Valéria sussurrou seu nome em aviso. Ele não olhou para ela. Meritíssimo, eu assinei muitos documentos naquele período. Minha mãe me disse que eram formalidades para preservar a continuidade do grupo enquanto meu pai se tratava. Eu não li com a atenção devida. O advogado da família tentou interromper, mas André continuou. Isso foi erro meu, mas reconheço minha assinatura. E depois do que ouvi hoje, não posso afirmar que Clara agiu escondida de todos. Talvez nós é que tenhamos escolhido não enxergar. A declaração de André mudou o eixo da sala. Não salvou Clara de imediato, mas rachou a narrativa da família. Dona Valéria olhou para o filho como se ele tivesse quebrado uma aliança de sangue. Marcelo parecia pronto para explodir. O juiz pediu ordem e registrou a manifestação. Em seguida, Nestor solicitou que Samuel fosse reconvocado para esclarecimento sobre a minuta recebida. O homem retornou à frente ainda pálido, mas agora algo nele parecia menos sozinho. Nestor perguntou novamente se havia sido orientado a alterar sua lembrança dos fatos. Samuel fechou os olhos. Sim. Um murmúrio atravessou a sala. Por que insistiu Nestor? Samuel olhou para Marcelo. Pelo senhor Marcelo Almeida, por intermédio do jurídico interno. Disseram que meu genro poderia perder o emprego se eu causasse instabilidade. Marcelo levantou-se furioso. Mentira. O juiz ordenou que se sentasse. Clara sentiu o corpo amolecer, mas segurou-se. Não era vitória completa. Era a verdade respirando pela primeira vez sem pedir licença. Dona Valéria, porém, não olhava para Samuel.
Olhava para André. Para ela, a traição maior não era a mentira exposta, era o filho ter deixado de protegê-la. Depois da audiência, a família Almeida se desfez no corredor como vidro trincado. Marcelo saiu cercado por advogados falando alto sobre difamação e má fé. Dona Valéria caminhou até Clara com uma calma terrível. Você conseguiu colocar meu filho contra mim? Clara, exausta, respondeu, não. Eu só parei de ficar entre vocês e a verdade. Valéria se inclinou, os olhos brilhando. Você não sabe o que é carregar um sobrenome por décadas. Não sabe quantas vezes engoli humilhação para manter essa família de pé. Clara sustentou o olhar. Talvez eu saiba mais do que a senhora pensa. A diferença é que eu parei de chamar humilhação de lealdade. Por um segundo algo humano passou pelo rosto de Valéria. Depois desapareceu. A próxima audiência será decisiva, disse ela. E papel nenhum vai te fazer Almeida. Clara respondeu com voz baixa. Eu nunca quis ser Almeida do seu jeito. Valéria foi embora sem olhar para trás. André. A alguns metros havia ouvido tudo. Clara passou por ele sem parar. Ele a chamou. Ela respondeu sem se virar. Hoje você ouviu. Amanhã terá que sustentar. À noite, Clara recebeu em seu apartamento uma visita inesperada de André. Quase não abriu a porta. Quando abriu, encontrou-o sem gravata, molhado pela garoa fina e com uma pasta nas mãos. Não vim pedir perdão, disse ele. Clara cruzou os braços. Ainda bem, eu não teria onde colocar. Ele aceitou. Vim entregar cópias que encontrei no arquivo particular do meu pai. Contratos de empréstimo, alertas internos, mensagens sobre riscos que Marcelo assumiu e minha mãe encobriu. Clara olhou para a pasta sem tocar. Por que está me dando isso, André? Respondeu com a voz rouca. Porque amanhã eles vão tentar dizer que o contrato era exagero. Esses documentos mostram que meu pai tinha razão. Clara sentiu a garganta apertar. E mostram que você vai contra a sua família. Ele respirou fundo. Talvez pela primeira vez eu esteja tentando honrar o que família deveria significar. Ela pegou a pasta. Seus dedos quase tocaram os dele. Quase. André percebeu e recuou antes de transformar o gesto em intimidade indevida. Clara, eu não sei se ainda tenho lugar na sua vida. Ela olhou para ele cansada e ferida. Hoje você tem lugar na verdade. Já é mais do que tinha ontem. Depois que André foi embora, Clara abriu a pasta sobre a mesa. Os documentos confirmavam o que Augusto temia: operações arriscadas conduzidas por Marcelo, empréstimos renegociados, sem transparência, mensagens de Valéria, pedindo que certos relatórios não fossem enviados ao conselho completo para não gerar pânico familiar. Havia também uma anotação manuscrita de Augusto curta e devastadora. Se esconderem isto, Clara deve agir. Ela ficou muito tempo olhando para a frase. Não havia mais como recuar sem trair o homem que confiara nela. Mas avançar significava destruir de vez o que restava do casamento, talvez. Talvez o casamento já tivesse sido destruído quando André precisou ouvir a voz de um morto para acreditar na esposa viva. Clara fechou a pasta, pegou a fotografia de Augusto e colocou ao lado dos novos documentos. Eu vou agir, sussurrou. Não como vingança, não como intrusa, como guardiã de uma responsabilidade que ninguém quis carregar. Na audiência seguinte, o juiz leria o contrato em voz alta. E quando isso acontecesse, não seria apenas Dona Valéria quem teria que ouvir. Seria toda a família. A audiência decisiva começou com a sala menor do que parecia nos outros dias. Não porque as paredes tivessem mudado, mas porque agora cada segredo dos Almeida ocupava espaço demais. Clara entrou com Nestor ao lado, e a pasta entregue por André na noite anterior dentro da bolsa. Não olhou para Dona Valéria de imediato. Preferiu observar a mesa do juiz, o microfone, o envelope lacrado já aberto e reorganizado entre os autos, como se aquele conjunto de papéis tivesse finalmente deixado de ser ameaça para virar presença. André chegou logo depois sozinho e sentou-se em uma posição que não pertencia mais completamente à família, nem ainda à Clara. Marcelo veio com 2 advogados e a expressão agressiva de quem passou a noite preparando negações. Dona Valéria, porém, era o centro de tudo. Vestia preto, sem pérolas, sem o teatro de fragilidade da primeira audiência. Quando passou por Clara, disse baixo, mas audível: ainda dá tempo de admitir que você não pertence a este nome. Clara respondeu, sem mover o rosto: hoje não é meu pertencimento que será julgado. É o que vocês fizeram com ele. André fechou os olhos por um segundo,
Ele sabia que aquela frase também o alcançava. O juiz Henrique Bastos abriu a sessão com voz firme informando que os documentos complementares seriam recebidos e que a leitura das cláusulas principais do contrato ocorreria antes da manifestação final das partes. O advogado de Valéria tentou mais uma vez adiar o momento alegando necessidade de perícia mais ampla sobre a intenção de Augusto Almeida. O juiz não aceitou. A intenção foi registrada em cartório acompanhada de áudio testemunhas e anexos formais. O contraditório será preservado, mas a leitura do instrumento é indispensável para a compreensão da controvérsia. Dona Valéria apertou os dedos sobre a mesa. Marcelo murmurou algo ao advogado, mas o homem apenas balançou a cabeça sem espaço para manobra. Nestor pediu autorização para juntar a pasta entregue por André contendo registros financeiros e mensagens internas que demonstravam o risco que motivara Augusto. André levantou-se antes que o advogado da família protestasse. Meritíssimo. Eu entreguei esses documentos voluntariamente. Eram arquivos do meu pai. Reconheço sua origem. Valéria virou o rosto para o filho como se ele tivesse falado uma língua inimiga. André não desviou. Pela primeira vez sustentou a escolha antes que alguém a aprovasse. A defesa dos Almeida tentou transformar essa entrega em traição emocional. O advogado perguntou a André se ele estava agindo sob influência de Clara, se havia sido abalado pelo fim do casamento, se buscava reparar culpa pessoal, prejudicando a própria mãe. André ouviu tudo com o rosto pálido, mas respondeu com uma calma dolorosa. Estou abalado sim, mas não por influência de Clara. Estou abalado porque ouvi a voz do meu pai dizer coisas que minha família escondeu e vi documentos que deveriam ter sido mostrados a mim quando assumi responsabilidades na empresa. Marcelo riu de canto. Você está fazendo o papel de marido arrependido. André virou-se para o irmão. E você está fazendo o papel de filho que acha que legado é esconder dívida. O juiz pediu ordem, mas a frase já havia entrado na sala como faísca. Dona Valéria se levantou de repente. Chega. Não vou assistir meu filho ser manipulado por uma mulher que nunca carregou nosso sangue. O juiz a advertiu. Ela respirou com força, mas seus olhos estavam fixos em Clara. Ela entrou na nossa casa, conquistou meu marido doente e agora quer governar o que não construiu. Clara sentiu a velha dor. Dessa vez não a confundiu com fraqueza. Então veio o momento que todos temiam. O juiz pegou a via principal do contrato e começou a ler a identificação das partes, a data, o registro em cartório, as testemunhas presentes e a declaração de capacidade de Augusto. Sua voz não tinha dramaticidade, e justamente por isso cada palavra parecia mais pesada. Instrumento particular de proteção familiar e governança patrimonial, celebrado por Augusto Almeida, na qualidade de fundador e controlador moral do Grupo Almeida, e Clara Duarte Almeida, na qualidade de guardiã contratual, designada para hipóteses específicas de risco. Um murmúrio atravessou a sala. Dona Valéria empalideceu ao ouvir a expressão guardiã contratual. O juiz prosseguiu lendo que Clara não receberia enriquecimento direto, não substituiria herdeiros por vontade pessoal e não poderia agir fora das condições previstas. Depois pausou antes da cláusula central. Clara sentiu a própria respiração desaparecer. André olhava para a mesa, como se cada palavra do pai fosse uma pedra sendo retirada de seu peito e colocada sobre os ombros. Marcelo já não sorria. A sala inteira esperava. O juiz leu em voz alta. Na hipótese de ocultação deliberada de passivos relevantes, pressão indevida, sobre testemunhas, manipulação de informações societárias, tentativa de afastamento de Clara Duarte Almeida por constrangimento familiar ou uso do vínculo conjugal para neutralizar sua atuação, fica reconhecida sua legitimidade para requerer supervisão independente, suspensão temporária de atos estratégicos praticados pelos membros familiares envolvidos e acesso aos documentos necessários à preservação do patrimônio empresarial. O silêncio foi absoluto. Nem as canetas se moveram. Dona Valéria abriu a boca, mas não produziu som. O juiz continuou: declaro ainda que a condição de nora não reduz sua legitimidade, pois a responsabilidade aqui atribuída decorre da confiança contratual e da necessidade de proteção do grupo contra condutas internas que possam comprometer sua continuidade. Clara sentiu os olhos arderem. Não era vitória simples. Era Augusto falando por meio da lei. Dona Valéria finalmente explodiu. Isso é absurdo.
Ela não é família, não é sangue, não é Almeida de verdade. O juiz ergueu os olhos do papel e respondeu com firmeza: Dona Valéria, o contrato não está discutindo sangue. Está discutindo responsabilidade jurídica assumida pelo senhor Augusto Almeida. A frase caiu como martelo. Marcelo levantou-se vermelho de raiva, dizendo que aquilo entregava a empresa a uma estranha. Nestor respondeu antes que Clara precisasse abrir a boca. Estranho é chamar de proteção familiar a ocultação de dívidas, a pressão sobre testemunhas e a tentativa de apagar uma cláusula registrada. O juiz pediu ordem novamente, mas agora o eixo da audiência havia mudado. Valéria já não falava como matriarca ofendida. Falava como alguém encurralado. Augusto estava com medo, disse ela, a voz tremendo de fúria. Ele sempre teve medo de perder o que construiu. Clara alimentou esse medo. Clara levantou-se. Não, eu o escutei quando todos preferiam dizer que ele estava cansado. Valéria apontou para ela. Você se colocou entre meu marido e meus filhos. Clara respondeu pela primeira vez com dor visível, não Dona Valéria. Eu me coloquei entre a empresa e as decisões que seus filhos queriam esconder dele. André respirou fundo, como se aquela frase abrisse uma ferida que ele já aceitava ver. Marcelo tentou falar, mas o juiz o interrompeu e determinou que a discussão retornasse aos documentos. Nestor apresentou então os registros entregues por André, empréstimos com garantias cruzadas, alertas internos ignorados, mensagens de Valéria, pedindo que relatórios não circulassem, ordens de Marcelo para tratar certos riscos como assunto de caça. Cada documento era uma peça daquilo que Augusto previra. O advogado dos Almeida tentou afastar a responsabilidade de Valéria, dizendo que expressões como não gerar pânico familiar eram comuns em gestão de crise. Nestor respondeu: gestão de crise não justifica ocultar passivos do conselho nem ameaçar testemunhas. Samuel foi chamado novamente apenas para confirmar a pressão recebida. Dessa vez falou com voz mais firme. Disse que Marcelo o procurara por intermédio do jurídico, que mencionaram o emprego de seu genro e que sugeriram uma memória conveniente sobre a confusão de Augusto. Marcelo negou, mas suas negações já não encontravam terreno. André observava o irmão com uma mistura de tristeza e nojo. Valéria não olhava para Samuel. Olhava para Clara como se ainda pudesse culpar, lá por todas as portas que se abriam. Clara, porém, já não se sentia visitante. Não naquela sala. Quando o juiz passou ao anexo assinado por André, a tensão mudou de forma. Consta ciência preliminar de André Almeida quanto à existência de mecanismo de proteção administrativa a ser ativado em caso de risco interno ao grupo Almeida Leu. Consta ainda a observação manuscrita de Augusto Almeida dirigida ao filho André: se este documento um dia chegar à mesa de um juiz, é porque você demorou a escolher. André levou a mão à boca, incapaz de disfarçar o impacto. Clara não sabia dessa observação. Nestor também pareceu surpreso. Dona Valéria fechou os olhos com força, como se aquela frase do marido morto fosse uma afronta pessoal. O juiz perguntou a André se reconhecia a assinatura e se desejava acrescentar algo. Ele se levantou devagar. Reconheço. E reconheço que demorei. Sua voz falhou, mas ele continuou. Durante anos deixei Clara suportar ataques porque achei que evitar conflito preservava a família. Hoje entendo que minha omissão ajudou a criar o conflito que eu dizia temer. Clara sentiu o coração se apertar. A confissão não consertava, mas deixava de esconder. Dona Valéria perdeu o controle que ainda lhe restava. Você está traindo sua mãe por uma mulher que vai abandonar você assim que conseguir o que quer. André virou-se para ela, e naquela virada havia anos de infância, medo, gratidão e ruptura. Mãe Clara não abandonou esta família. Ela foi abandonada por nós quando disse a verdade. Valéria ficou imóvel, ferida no lugar onde seu poder se disfarçava de amor. Eu fiz tudo por você, e sussurrou. André respondeu com tristeza. A senhora fez tudo para que nada escapasse do seu controle. Marcelo bateu na mesa. Chega dessa cena. O grupo não pode ficar nas mãos de Clara. O juiz, já visivelmente irritado, advertiu que nenhuma decisão colocaria a empresa nas mãos de alguém sem supervisão. Em seguida, explicou que o reconhecimento da legitimidade de Clara permitiria a instauração de fiscalização independente e restrições temporárias aos atos dos membros indicados nos documentos. Não era tomada de patrimônio, era contenção. Para os Almeida soou como perda total, porque eles estavam acostumados a confundir limite com ataque.
A decisão interlocutória veio ao fim da tarde depois de horas de leitura, manifestações e registros. O juiz reconheceu a validade inicial do contrato, manteve sua eficácia provisória, autorizou Clara a requerer supervisão independente sobre as áreas afetadas da empresa e determinou a preservação integral de documentos financeiros e societários. Também ordenou que Marcelo e Valéria se abstivessem de interferir em testemunhas ou alterar arquivos internos até nova análise. A sala pareceu perder ar. Clara permaneceu sentada, incapaz de transformar aquilo em triunfo. Nestor tocou discretamente a pasta, satisfeito, mas respeitoso. André fechou os olhos como se a sentença confirmasse não apenas a verdade de Clara, mas a falha dele. Marcelo saiu quase imediatamente falando ao telefone com advogados. Dona Valéria ficou. Levantou-se devagar e encarou Clara. O juiz pode ler contrato em voz alta, mas nunca vai fazer você ser uma de nós. Clara também se levantou. A senhora ainda não entendeu. Eu não preciso ser uma de vocês para impedir que destruam o que Augusto construiu. Pela primeira vez, Valéria não respondeu. No corredor, os jornalistas tentaram arrancar declarações, mas o juiz havia recomendado cautela e Nestor orientou silêncio. Ainda assim, a notícia se espalharia. Contrato válido. Nora reconhecida como guardiã. Família Almeida sob supervisão. As palavras seriam distorcidas, dramatizadas, usadas como munição. Clara sabia. Mas a diferença era que agora a versão dela tinha base, voz e ata. André aproximou-se quando ela já estava perto da saída. Clara chamou. Ela parou. Eu não vou pedir que isso signifique perdão. Ela olhou para ele exausta. Ótimo, mas vou cooperar com a supervisão. Vou abrir o que tiver que abrir. Contra Marcelo, contra minha mãe, contra mim. Clara sustentou seu olhar. Não faça isso por mim. André respirou fundo. Não estou fazendo por você. Estou fazendo porque meu pai deixou uma escolha e eu já falhei uma vez. Clara sentiu vontade de acreditar, mas vontade não era confiança. Então sustente quando doer, disse. Porque hoje você escolheu diante do juiz. Amanhã terá que escolher dentro da sua casa. André assentiu. Não havia promessa bonita, só consequência. À noite, Clara voltou ao apartamento com uma cópia da decisão provisória e a sensação estranha de ter vencido algo que jamais quis disputar. Colocou os documentos sobre a mesa, tirou os sapatos e ficou algum tempo olhando pela janela. A cidade seguia iluminada, indiferente aos contratos lidos em voz alta e às famílias que desmoronavam em salas fechadas. O celular vibrou com mensagens de Nestor, de uma funcionária antiga da empresa de André. Ela não abriu a dele de imediato. Pegou primeiro a foto de Augusto e encostou a decisão ao lado dela. O senhor tinha razão, sussurrou, mas eu queria que isso dosse menos. Depois abriu a mensagem de André. Havia apenas uma frase. Hoje eu ouvi. Amanhã começo a reparar. Clara fechou os olhos. Reparar não era voltar. Reparar não era apagar. Reparar era um caminho sem garantia. Ela respondeu depois de muito tempo. Comece pela empresa. O resto ainda não tem contrato que resolva. Enviou. Apagou a luz da sala e ficou no escuro por alguns minutos. Pela primeira vez, o silêncio não era submissão. Era escolha. A manhã seguinte, a leitura do contrato não trouxe paz para o Grupo Almeida. Trouxe portas abertas à força. Auditores independentes chegaram cedo à sede da empresa em Guarulhos, acompanhados por Nestor, representantes jurídicos, e 2 técnicos responsáveis por preservar arquivos digitais antes que qualquer versão conveniente desaparecesse. Clara entrou com eles sem buscar holofotes, mas todos a viram. Funcionários que antes a conheciam apenas como a esposa discreta de André agora cochichavam seu nome nos corredores, não com desprezo, mas com aquele respeito cauteloso que nasce quando uma pessoa humilhada volta amparada por documento e decisão judicial. Marcelo tentou barrar o acesso a uma sala de contratos, alegando sigilo estratégico, mas André chegou antes que a discussão crescesse. Abra a sala, disse ao irmão. Marcelo riu com ódio. Você virou funcionário dela, André respondeu. Diante de todos, virei alguém que não vai mais esconder arquivo para proteger mentira. Clara ouviu sem se mover. A frase era correta. Ainda assim, não permitiu que o coração a transformasse em pedido de perdão. Os primeiros relatórios confirmaram que Augusto Almeida não exagerara. Havia dívidas renegociadas, sem comunicação adequada ao conselho, contratos assumidos por Marcelo,
com projeções infladas e garantias cruzadas que colocavam setores saudáveis da empresa em risco para cobrir decisões ruins. Dona Valéria aparecia em mensagens pedindo discrição familiar, expressão que os auditores passaram a tratar com desconfiança sempre que surgia. Clara acompanhava cada descoberta com uma dor silenciosa. Não sentia prazer em ver a família do marido exposta. Aquela empresa carregava o nome de Augusto, mas também o trabalho de centenas de pessoas que nunca entraram na mansão, nunca gritaram contra ela, nunca decidiram transformar uma nora em inimiga. Em uma sala menor, uma funcionária antiga chamada Marta aproximou-se dela com uma pasta de recibos. Dona Clara, seu Augusto, dizia que se um dia a senhora viesse pedir documentos era para ajudar. Clara segurou a pasta com cuidado. Ele disse isso quando Marta baixou os olhos. Pouco antes de morrer, disse que a senhora talvez fosse a única com coragem de parecer ingrata para fazer o certo. Clara sentiu a garganta fechar. Augusto continuava chegando por pequenas vozes. Na mansão Almeida, Dona Valéria reagiu ao início da supervisão como se invasores tivessem ocupado sua própria pele. Caminhava pelos corredores com o celular na mão, falando com advogados antigos, aliados, conselheiros aposentados e familiares distantes que ainda confundiam escândalo com deslealdade. Mas as respostas já não vinham tão rápidas. O poder de Valéria dependia de uma imagem, a viúva firme guardiã do legado mãe que mantinha os filhos unidos. Depois da audiência, a imagem rachara. Em uma tarde, André foi à mansão para buscar documentos pessoais do pai e encontrou a mãe no escritório de Augusto sentada na cadeira dele. Você trouxe auditores para dentro da empresa da sua família, disse ela sem cumprimentá-lo. André respondeu, foi o contrato do meu pai que trouxe. Valéria ergueu os olhos. Seu pai estava cercado por medo quando assinou aquilo, e a senhora por controle quando tentou esconder. A frase fez a mão dela tremer sobre a mesa. Eu preservei o que pude. André olhou ao redor para os livros, a caneta, a fotografia do pai jovem na primeira fábrica. Não, mãe. A senhora preservou o que podia comandar. O confronto com Marcelo foi menos elegante. Quando os auditores encontraram uma sequência de contratos que indicava favorecimento de fornecedores ligados a um amigo dele, o irmão de André explodiu no estacionamento da empresa. Agarrou a pasta das mãos de um advogado e acusou Clara de destruir a confiança dos credores. André se colocou entre eles antes que a situação virasse algo pior. Você vai responder pelos documentos, não pelo volume da sua voz, disse. Marcelo apontou para Clara. Ela está acabando com nosso nome. Clara, exausta, respondeu. Seu nome não foi ameaçado por mim. Foi ameaçado pelas assinaturas que você achou que ninguém leria. Marcelo virou-se para André. E você vai deixar sua mulher falar assim comigo? André sustentou o olhar do irmão. Minha mulher falou a verdade mais vezes do que eu tive coragem de ouvir. O silêncio que veio depois foi pesado. Clara sentiu aquela frase tocar um lugar ferido, mas não abaixou a guarda. André podia finalmente reconhecer. Isso não apagava os anos em que ela precisou suportar sozinha. A supervisão independente estabilizou a empresa mais rápido do que os Almeida esperavam. Não porque os problemas fossem pequenos, mas porque estavam finalmente nomeados. Contratos arriscados foram suspensos, credores. Receberam informações reais, áreas operacionais foram protegidas de cortes impulsivos e um comitê temporário separou decisões familiares das decisões empresariais. Clara recusou qualquer sala com vista ou placa na porta. Trabalhava em uma mesa simples ao lado dos auditores, revisando relatórios e perguntando por funcionários antes de perguntar por acionistas. Nestor comentou em uma noite de trabalho que muitos no lugar dela teriam usado a decisão para humilhar Valéria publicamente. Clara respondeu, humilhação foi o método dela. Se eu repetir, ela vence dentro de mim. Mas a firmeza tinha preço. Ao voltar para casa, Clara às vezes sentava no chão da sala e chorava sem som, cansada de ser forte diante de todos. A promessa a Augusto havia sido cumprida, mas promessas não abraçam. Promessas não aquecem a cama vazia. E apesar de tudo, havia uma parte dela que ainda procurava André nas mensagens antes de dormir. André começou sua reparação, onde Clara mandara pela empresa. Solicitou formalmente revisão de suas próprias decisões durante o período em que assinara documentos sem ler, devolveu poderes que antes concentrava por tradição familiar e aceitou participar de reuniões sem comandar a sala. No início isso o humilhou. Depois ensinou.
Em uma reunião com gestores de fábrica, ouviu um supervisor dizer que alertas sobre fornecedores haviam sido ignorados porque ninguém queria contrariar a casa. Antes, André teria defendido a família. Agora respirou fundo e disse: a partir de hoje, contrariar erro não será tratado como falta de lealdade. Clara, sentada ao fundo, levantou os olhos por um instante. A frase parecia simples, mas ela sabia o quanto custava a um homem criado para associar paz à obediência. No fim da reunião, André se aproximou dela. Não falei para impressionar, você disse. Clara fechou a pasta. Ainda bem. Ele aceitou. Mas queria que você soubesse que estou tentando entender onde comecei a falhar. Ela olhou para ele com cansaço. Comece pelo dia em que achou que me amar em silêncio bastava. Dona Valéria perdeu oficialmente o controle administrativo temporário quando o comitê confirmou que suas interferências haviam dificultado a circulação de informações relevantes. A decisão não a expulsou da família, nem do nome, nem da memória pública de viúva de Augusto. Apenas retirou dela a capacidade de usar amor como senha para mandar em tudo. Clara foi informada por Nestor antes da comunicação formal. Não sorriu. Pediu apenas que a nota interna fosse sóbria, sem linguagem punitiva. Ela ainda é mãe de André, disse. Nestor a observou. E sua perseguidora? Clara fechou os olhos por um segundo. As duas coisas podem ser verdade. Naquela mesma noite, Valéria pediu para vê-la. Clara quase recusou, mas aceitou encontrar-la na varanda da mansão, não no escritório de Augusto. Precisava que a conversa não acontecesse sob a sombra dele. Valéria estava sem maquiagem forte, com os cabelos menos rígidos, parecendo pela primeira vez uma mulher que envelhecera enquanto defendia uma guerra errada. Você conseguiu, disse. Clara respondeu. Consegui impedir que a senhora continuasse. Valéria riu baixo, sem alegria. Você acha que eu queria destruir a empresa? Clara olhou para o jardim escuro. Acho que a senhora queria controlar tanto a empresa que deixou de enxergá-la. A matriarca ficou em silêncio. Quando Augusto começou a confiar em você, eu senti como se ele estivesse me dizendo que eu falhei. Passei décadas ao lado dele. Aguentei crises, traições de sócios, humilhações de bancos, parentes pedindo dinheiro. Então você chegou, jovem, calma, ouvindo relatórios como se entendesse a alma dele melhor do que eu. Clara sentiu a raiva amolecer sem desaparecer. Eu nunca quis tomar seu lugar. Valéria virou-se, olhos marejados de orgulho ferido, mas tomou, não como esposa dele, claro. Tomou o lugar de quem ele escolheu para confiar no fim. Clara respirou fundo. Talvez ele não estivesse escolhendo entre nós. Talvez estivesse escolhendo quem ainda conseguia contrariá-lo sem medo de perder amor. Valéria fechou os olhos. Pela primeira vez não respondeu com ataque. Quando abriu, disse apenas: eu não sei pedir perdão. Clara respondeu: então comece parando de ferir. A conversa não curou nada de imediato, mas mudou o tom da guerra. Valéria cooperou parcialmente com os auditores, entregou alguns arquivos que mantinha em casa e assinou o afastamento sem novo escândalo. Marcelo não teve a mesma lucidez. Tentou contestar decisões, acusou André de traição e acabou formalmente afastado de qualquer função executiva enquanto seus contratos eram revisados. A queda dele foi amarga, mas não teatral. O mundo real raramente pune com cenas perfeitas. Pune com perda de acesso, ligações não retornadas, advogados exigindo explicações e portas que antes se abriam por sobrenome agora pedindo autorização. Em um encontro final na empresa, Marcelo disse a Clara: você deve estar orgulhosa. Ela respondeu: estou cansada. Ele riu com desprezo. Vítima até vencendo. Clara olhou para ele sem raiva. Não, Marcelo. Só alguém que aprendeu que vencer uma família doente também deixa marcas. Ele não entendeu. Talvez nunca entendesse. Mas já não precisava entender para que ela seguisse. Meses depois, o Grupo Almeida parecia menos grandioso nas apresentações e mais sólido nos números. Algumas áreas foram reduzidas, contratos perigosos, encerrados, dívidas renegociadas com transparência e um conselho independente instalado. Clara permaneceu como guardiã contratual enquanto durasse a supervisão, mas deixou claro que não queria transformar a função em trono. Em uma reunião com funcionários, disse: o contrato me deu legitimidade, não superioridade. O objetivo é que um dia ninguém precise de uma guardiã, porque a própria empresa terá mecanismos honestos. A fala foi simples,
mas circulou internamente como sinal de que a era dos gritos familiares estava terminando. André, sentado ao lado, ouviu sem tentar dividir o mérito. Depois, quando ficaram sozinhos em um corredor da fábrica antiga, ele disse: "Meu pai teria ficado orgulhoso." Clara tocou a parede descascada, lembrando da fotografia de Augusto ali jovem. Talvez. Mas ele também teria ficado triste por ter sido necessário. André assentiu. "Eu fico." Ela olhou para ele. "Tristeza só serve se virar responsabilidade." Ele respondeu: "Estou aprendendo." A reparação entre os dois não aconteceu em uma declaração grande, nem em uma volta imediata para a mansão. Clara não voltou a morar com André. Continuou no apartamento pequeno, que foi deixando de parecer refúgio temporário e começou a parecer escolha. André a visitava apenas quando convidado. No início falavam da empresa de documentos de Valéria de Marcelo. Depois, aos poucos, começaram a falar do que havia ficado soterrado o primeiro ano de casamento, a alegria simples de cozinhar juntos, a dor de Clara ao ser corrigida em cada jantar, a covardia de André ao chamar silêncio de paciência. Uma noite, ele levou a ela uma caixa com as cartas que Augusto havia escrito aos dois, encontradas no arquivo pessoal. Não abriu antes. "São suas também", disse. Clara olhou para a caixa. "Você finalmente não decidiu por mim." André sorriu triste. Foi uma das lições mais caras. Ela quase sorriu. Quase. Pegaram as cartas juntos, uma por uma, lendo o passado como quem retira cacos do chão antes de decidir se ainda pode andar descalço naquela casa. A última carta de Augusto era curta. Dizia que família não era sangue sem responsabilidade, nem contrato sem afeto, nem casamento sem coragem. Pedia a André que não confundisse proteger a mãe com permitir injustiça. Pedia a Clara que não deixasse a dureza necessária destruir sua ternura. Quando Clara terminou a leitura, ficou muito tempo em silêncio. André não tentou tocar sua mão. Esperou. Ela finalmente disse: "Eu ainda te amo em alguns lugares, e ainda não confio em outros." Ele fechou os olhos, recebendo a frase como graça e sentença. "Eu aceito. Não é uma promessa de volta. Eu sei." Clara respirou fundo. Também não é uma despedida. André abriu os olhos e havia neles algo que ela não via. Há muito tempo, humildade sem cálculo. "Então o que é?" perguntou. Clara olhou para a carta de Augusto sobre a mesa. "É uma audiência adiada", disse, e pela primeira vez riu de leve. André riu também, baixo, emocionado. Não era final perfeito. Era um começo sem mentira. No aniversário de 1 ano da decisão, a empresa inaugurou um programa de governança com o nome de Augusto Almeida, voltado para a formação de gestores internos e proteção de denúncias. Clara insistiu para que o evento não fosse luxuoso. A cerimônia aconteceu na antiga fábrica com funcionários, conselheiros e poucos familiares. Dona Valéria compareceu discretamente, sentada na segunda fileira, sem tentar ocupar o centro. Marcelo não foi. André discursou primeiro e falou pouco. Disse que a família havia confundido legado com controle e que a empresa sobrevivera porque alguém teve coragem de exigir que a verdade fosse lida em voz alta. Não citou Clara como esposa. Citou-a como guardiã profissional e pessoa a quem devia mais do que desculpas. Quando Clara subiu ao pequeno palco, viu Valéria abaixar os olhos, André respirar fundo e trabalhadores antigos esperarem suas palavras. "Um contrato não cria uma família", disse ela. "Mas às vezes impede que uma família destrua aquilo que deveria proteger." O aplauso veio devagar, depois firme. Clara sentiu Augusto ali não como fantasma, mas como consequência. Depois da cerimônia, Valéria se aproximou de Clara perto de uma janela da fábrica. Por alguns segundos, as duas ficaram olhando o pátio onde caminhões entravam e saíam. "Você falou bem", disse a sogra. Clara não esperava elogio. "Obrigada." Valéria apertou a bolsa com as 2 mãos. "Eu ainda não sei fazer isso direito." Clara virou o rosto. "Fazer o quê?" A mulher mais velha respirou como se cada palavra lhe custasse uma derrota. "Reconhecer que você protegeu algo que eu quase destruí." Clara sentiu uma emoção incômoda subir, mas manteve-se firme. "Reconhecer já é alguma coisa." Valéria assentiu. "Não vou pedir que me chame de família." Clara respondeu com serenidade: "Nunca foi isso que eu quis." A sogra a olhou e dessa vez não havia grito. "Então o que você queria?" Clara pensou na primeira audiência, na frase cruel no corredor, no juiz, lendo o contrato em Augusto, em André, em tudo que o sangue tentara negar.
Queria não ter que provar que responsabilidade também pertence, disse. Valéria não respondeu, mas não desviou. Naquela noite, Clara e André caminharam juntos pela Avenida Paulista depois de um jantar simples, sem fotógrafos, sem família, sem advogados. A cidade estava viva, barulhenta, cheia de luzes refletidas no asfalto úmido. André perguntou se ela algum dia voltaria a usar a aliança. Clara olhou para a mão vazia. Não a antiga. Ele a sentiu sem esconder a dor. Entendo. Ela parou diante de uma banca fechada e continuou. Aquela aliança pertence a um casamento em que eu esperava ser defendida e você esperava que eu aguentasse. Se um dia houver outra, não será prova de que esqueci. Será prova de que construímos algo diferente. André segurou a emoção em silêncio. Eu posso tentar merecer esse dia. Clara olhou para ele. Pode tentar, mas não como quem espera recompensa. Como então ela respondeu? Como quem escolhe a verdade mesmo quando eu não estiver olhando. Ele assentiu. Clara permitiu que a mão dele tocasse a sua de leve. Não entrelaçou os dedos ainda, mas também não retirou. Alguns meses depois, Clara encerrou formalmente sua função temporária como guardiã contratual, após o Conselho Independente confirmar que os mecanismos de proteção estavam instalados. Não saiu da empresa derrotada nem coroada. Saiu inteira. Continuou atuando como consultora externa de governança familiar, ajudando outras empresas brasileiras a não confundirem sangue com licença para abuso. André permaneceu no Grupo Almeida, sob fiscalização regular e, mais importante, sob uma consciência que já não podia voltar a dormir. Valéria se mudou para uma casa menor no interior de São Paulo, onde escrevia cartas que às vezes enviava, às vezes não. Uma delas chegou a Clara com apenas 2 linhas. Ainda estou aprendendo. Augusto confiou melhor do que eu. Clara guardou a carta sem responder de imediato. Nem todo perdão precisa ser rápido para ser verdadeiro. No pequeno apartamento agora, cheio de plantas e livros, ela colocou a foto de Augusto ao lado de uma cópia do contrato, não como arma, mas como memória. No verso escreveu sua própria frase: família não é quem grita seu nome, é quem sustenta a verdade quando seu nome é atacado. No fim, a cena que todos lembrariam não seria a de Dona Valéria gritando no corredor, embora aquela frase tivesse ferido Clara profundamente. Seria o momento em que a sala inteira ficou em silêncio, enquanto o juiz lia palavra por palavra que uma nora sem sangue podia carregar uma responsabilidade que os herdeiros de sangue haviam recusado. Clara nunca se tornou Almeida do jeito que Valéria exigia. Tornou-se algo mais difícil de apagar. A mulher que cumpriu uma promessa mesmo quando isso lhe custou o casamento, a paz e a ilusão de pertencimento. Quanto a André, ele não ganhou Clara de volta como prêmio, por ter escolhido tarde. Ganhou apenas a chance de caminhar ao lado dela, sem exigir que suas cicatrizes desaparecessem. Em uma manhã clara meses depois, ele a encontrou na antiga fábrica e perguntou se ela queria café. Clara sorriu. Quero, mas sem falar da empresa por 10 minutos. André riu. Consigo tentar. Ela olhou para ele e para o prédio, para a vida reconstruída sem gritos. Tentar agora já é melhor do que fingir. E caminharam juntos não como final fechado, mas como verdade finalmente dita em voz alta.